Ó, a gente tá aqui na academia do Govão, Teixeira MMA Fitness. Tô com o Wellington Turma aqui. Então, só pra galera que não é familiarizada com o formato, ele vai me mostrar uma posição que ele gosta de fazer. Aí a gente vai fazer um rolinha de 2 minutos e aí a gente vai bater um papo. Fechou? Isso aí, galera. Prazerzão estar aqui com meu parceiro. Obrigado, irmão. Vamos lá, vamos fazer uma posiçãozinha massa aí hoje. E hoje a gente vai começar, né, Rafa? Vamos. Vou passar a posição que eu fiz ali na minha última luta. Posição boa. Vamos lá. Em pé, começando em pé, o Rafa tá lá na guarda. Posição de guarda. Vamos lá, lutando. Rafa veio pra cima de mim, ó. Vou esticar. Pá. Porra, turma, não era essa. Não, pô. Ó, galera, essa não, aí pô. vocês só podem fazer com o inimigo, beleza? Pô, não, posso começar agora? Eu vou começar agora. Vai, então. Foi, pode ir? Tá, pode ir. Fala, galera, aí, ó, só brincadeira aí. Vamos fazer uma posiçãozinha que eu sempre faço na minha luta. Vamos fazer uma posiçãozinha aqui mais de wrestling hoje. Eu gosto muito do jogo de grappling, né? E eu gosto muito do body lock, né? Posição aqui, ó, vamos vir aqui na grade, beleza? Vem cá, ó. Tô lá com o Rafa. Ó, o Rafa tá sempre na base lá, beleza? Lembra de deixar o braço sempre alto aqui, tá, galera? Ó, travando aqui, porque eu vou ter o controle do Rafa e ele não consegue sair aqui, beleza? O que eu gosto de fazer, ó? Eu gosto de fazer o jogo aqui, ó, travando de body lock, beleza? O segredo para ir para as costas daqui, ó. Eu vou muito bem para as costas daqui porque, ó, eu não faço tentando girar, ó, jogando meu corpo, porque aqui eu não tenho posição. Eu faço jogando meu ombro, ó. Bum. Cheguei na posição de costa, beleza? Então, mais uma vez, ó, para chegar na posição de costa, vamos lá, ó. Essa queda aqui todo mundo sabe, que eu já fiz bastante vezes em luta, ó. Cheguei, ó, travei aqui, ó, tô travando aqui, eu posso bater joelho, entrei body lock, beleza? Agarrei. Aqui, ó, ombro, bum, cheguei nas costas, beleza? Daqui, tamo na grade, beleza? O que eu posso fazer? Se concentrei, tá, vou jogar assim pra frente. Daqui, ó, se o cara pôr a mão no chão pra se proteger da queda, eu posso jogar ele pra frente, beleza? Daqui eu já posso buscar umas costas, pô, e aqui eu posso finalizar ele aqui já no mata-leão, beleza? Uma situação. Vamos lá, voltou lá, Rafa. Posição de costa aqui. Cheguei aqui, ó. O que eu gosto de fazer? O cara tá na grade, posso puxar ele pro meio. Fica em pé, tá, Rafa? Ah, tá. Puxar ele pro meio. Aqui, ó, o segredo é deixar o quadril bem colado. Não pode deixar o quadril longe, tá bom? Porque se eu deixar o quadril longe, eu vou ter que fazer 2 passos pra arremessar ele. Aqui não. Quadril colado, levantei, joguei pro lado. Beleza? Parece que a gente faz muita força aqui olhando, mas é uma queda que você vai fazer um pouco de força, né? Mas se você tiver com o quadril perto, ó, você levanta e bate. Upa, desculpa. Não, tá de boa. Beleza? Então, mais uma vez, ó, desde o começo. Vamos lá. Ó. Travei, entrei o body lock. Ombro, pum. Cheguei nas costas, beleza? Aqui na grade eu não vou conseguir jogar, então puxo ele pro meio, beleza? Levantei, pum. Joguei pro lado. Beleza? Quem conhece aí sabe que eu faço a queda bem, então esse é um segredinho aí pra vocês. Um mês de repouso. Tô novo. Valeu. Aí deu? Bora. Vamos? Vambora. Vamos. Vem. Vamos. Vai ver se é bom mesmo. Como é que é? Vamos de... Pode ir. Bora. Soltinho. Não, cara, bom. Tem bom não. Ih, já foi. Os caras foram embora, mano. Se eles já foram, eu te levo. A gente vai embora daqui 2 minutos. Não, pode brincar. Tô falando isso.
Ah, estava aqui gravando um videozinho. Tá enrolando. Tá, foi mal aí, tá? Nada, tá de boa. Vai. Tá gravando aí? Estamos gravando um videozinho aqui. Pô, entrei e fala oi agora, né? Soltinho aqui, tá só no nome mesmo, porque... Porra. A última, hein? Já faz uma assim, ó. Vou botar na... Rafael. Aê! Essa foi mais fake que a dedada no olho. Faz expectativa e realidade. Essa foi mais fake que a realidade vai ser aquele cadão, você entendeu? Porra, bom. Ficou bom esse vídeo aí. Ó, não vou nem cortar, vamos direto. Vambora. Dá pra ver mais ou menos ali, né? Tá bom, pô. Não vai ver. Irmão, porra, ó, hoje foi um dia especial. O Turma convidou, tô meio sem ar ainda A gente rolou 2 minutos e eu tô morrendo e ele tá aqui na serenidade total. Pô, golpe fatal, rola, posição. Por isso ele tá cansado, cara. Tem que dar um desconto também, pô. O Turma me convidou, ele tá treinando aqui no... Mudou pros Estados Unidos, né? Mudei. Tá treinando aqui na academia do Glover, na Teixeira MMA Fitness em Connecticut. Aí eu fui convidado aqui hoje, viu? Eu gravei isso, inclusive, vai sair num vídeo separado. Acho que tem uns 2 minutinhos numa sessão de sparring sua com o Poatan. Legal pra caramba. O Glovão fazendo a finalização do camp dele pra luta do cinturão. E a gente fez o no contest com o Turma. Ele mostrou a posição, a gente deu um rola, me matou. E agora a gente vai bater um papo. Tá de luta marcada com o Rodolfo. Isso. Qual que é a expectativa? Você tava com um machucado no dedão, já recuperou, tá treinando forte. E a expectativa pra essa luta? Eu sei que a gente já falou no Clube da Insônia algumas vezes, o pessoal que acompanha já viu. Sabe, né? Mas é uma pegada diferente. Como que tá? Como é que foi a surpresa? Você acha que é uma luta legal, que casa bem pra você? Pô, luta sensacional, né, cara? Fiquei feliz demais, já esperava já. Eu vi que ele tinha entrado, eu vi que a gente tem meio que o mesmo perfil ali de tanto de luta, né? Então, pô, é um jogo que casa legal, é ruim que é Brasil contra Brasil, né? A galera não gosta, mas. Nessa hora a gente fica de coração partido, mas acontece, não tem jeito, trabalho, né? Passou ali, continua vida normal, vida que segue. E, pô, eu tô animadão, né, cara? Agora eu tô aí voltando, né? Eu acabei machucando, mas agora eu tô bem melhor, já tô participando do camp dos caras, né? Ajudando o Poatan e o Glover também, né? Porque agora o foco é neles, depois que passar a luta deles, aí começa o meu, né? Também tem bastante tempo pra minha luta, agora é só manter o físico. A luta foi marcada pra janeiro? 22 de janeiro. 22 de janeiro. Agora é mais manter o físico, né? Do que ficar ali fazendo sparring e tal. Exato. Sparring ali é 5 semanas, faltando 5 semanas pra luta, que começa os sparring mais fortes. Agora o foco é o Poatan e o Glover, então, pô. Mas estamos animados demais, cara. Pô, só alegria aí. O Poatan, o Glover, todo mundo aí indo muito bem. Então, graças a Deus, as coisas estão indo bem, né? E você vai adquirir, cara, uma experiência que poucas pessoas têm o privilégio de participar, né, cara? Você tá pegando o Glover. Cara, tem gente que fala assim, o Glover o prime dele era quando ele tava no Brasil lutando, que ele não podia lutar aqui. Aí eu vou ter que carinhosamente discordar, né, cara? O cara tá... Galera não sabe de nada. É só quem vê ele treinando aqui sabe o monstro Fênix, né, cara? Ressurge e vem forte. Ele é um monstro, cara. Um monstro, né? A galera fala de idade, essas coisas, mas, pô, ele tá voando. Às vezes dá até vergonha de treinar com ele. Pô, eu vi o treino, olha, eu vi o treino aqui. Fez 2 rounds de boxe. E eu ainda falei pra ele, eu falei, cara, aquele moleque que fez boxe com você no primeiro round, o moleque é bom pra caralho, Boxe olímpico, do time olímpico e tal, não sei o que, tá sinistro. E o Glover tá voando, tá voando. E aí vem o que eu falei, tem um round do Turma com o Poatan. Cara, a experiência que você pega de um negócio desse, e eu vejo o Poatan ensinando a galera, e é uma troca legal, porque a gente tava falando isso com o Glover, inclusive, né, da energia do lugar, assim, todo mundo trocando conhecimento e tal, e isso é demais. Aí, assim, um ajudando o outro, né, exatamente. Quer que o outro... os dois vencendo é bom pra equipe, né? Então, exatamente, assim. Esse é o clima, né? Esse é o clima. Exatamente. Eu vi o Poatan, o índio que luta agora no LFA. Provavelmente esse vídeo vai ter
vai estar no ar depois da luta do Índio já. Mas eu vi o Poatan ensinando um switch kick ali pra ele, e aí ele vai num outro cara e fala, não, faz assim, bate assim, e aí vocês, todo mundo meio mobilizado, ensinando o chão pra ele, ajudando nas... Cara, eu quase pedi pra filmar os drills de chão dele, porque o bicho tá sinistro já, cara. Tá sinistro, né? A galera fica nessa de, o cara não tem chão, o cara não tem chão. Bicho, tem chão, viu, cara? Nada, Puta sabe que pariu. Sabe de nada. Deixa eles pensar isso. Exatamente, exatamente. Como que foi a ideia de vir embora pra cá? Era pra procurar áreas novos, experiência nova? Como que é o nível de treino? Eu acho que você vai ganhar muito no wrestling, né? Porque querendo ou não, o wrestling bom, a galera é daqui, não tem wrestling bom no Brasil, mas aqui é uma coisa meio cultural, né? Igual a gente fala assim, qualquer faixa preta no Brasil de jiu-jitsu é bom de jiu-jitsu. Aqui seria proporcional ao wrestling, né? Porque tem muita criança que começa cedo, e aí você pega um cara com 20 anos, o cara já tem 10 anos de wrestling nas costas, né? Técnica, trabalha muito, isso tem muito. Então, eu vim pra cá porque, né, todo mundo sabe, eu tava vindo de resultados ruins aí, né? 2 resultados ruins, e foi uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, tá na hora de mudar, né, cara? E, pô, eu costumo falar assim que eu acredito muito em Deus, né? E eu conversei com ele, e, pô, ele que me trouxe pra cá, cara, deu tudo certo. E, pô, cheguei aqui, cara, fui super bem recebido, né? Graças a Deus eu consegui vir pra cá, pra Teixeira aí, teve um amigo meu, o Regi, que me ajudou a vir pra cá. E, pô, ele me deu todo o suporte aí, casa, porque, pô, vim lá do Brasil, do nada, e vim pra cá, é muito difícil, né, cara? É muito difícil. Vai conseguir casa como, ainda mais agora que tá difícil de arrumar aluguel, essas coisas, né? E, pô, é uma troca de vida muito, muito rápida, né, cara? Exatamente. Eu falo pra vocês, galera, foi em 20 dias isso aí, ó. Eu decidi vir pra cá, 20 dias eu tava aqui nos Estados Unidos, já morando, treinando. Caramba. E, pô, foi tudo muito rápido, cara. E, pô, tem sido sensacional, né, cara? Aprendizado, a galera pô, muito legal, me recebeu super bem aqui. É igual eu falei, primeira semana que eu já cheguei, que já fui no aniversário do Fernelli. Pô, né, tipo, você se sente em casa mesmo, né? A galera te recebe bem, te trata bem, igual você falou, um ajudando o outro, né? Então, pô, esse é o clima que eu gosto, né? O clima de estar junto com essa galera aí tá sendo sensacional, né? Pô, tô feliz demais. E aquela sensação de primeiro dia de aula, a hora que você chega aqui, o primeiro dia pra treinar, de fora, né? Todo mundo olhando. Pô, é o sonho, né, cara? Porque você... Recomeçar assim é estranho, né? Pô, a gente vê o Globo na TV, né? O Poatan e tal, aí você chega aqui, você tá treinando com os caras, pô, daqui a pouco você tá assistindo UFC com os caras, então você fala, porra, velho, que doideira, né? O cara tava na TV, agora tô aqui junto com ele, né? Aprendendo com ele, então é uma coisa muito legal e, pô, igual você falou, né? Eles gostam de ensinar, o Glover para o treino pra ensinar a gente. Pois briga com a gente. Eu até fiz um story. O cara faz 1 hora de sparring e aí a hora do descanso ele ainda mostra a posição pra galera, né, cara? Pô, demais. Ele gosta de ensinar, galera. Ele gosta de estar ali mostrando detalhe, uma coisinha assim que faz a diferença. Então, pô, é igual a gente falou no Clube da Insônia, né? O cara que tá no topo, assim, ele gosta de transbordar conhecimento, né, cara? Exatamente. Então, pô, você fica impressionado com esses caras aqui. Os caras, pô, disputa cinturão, um é campeão. Então, pô, e lá em Curitiba mesmo tinha muito cara que não era ninguém lá e era metido demais, né, velho? Aí você fala assim, cara, tem muito cara besta, né, cara? O Brasil tem uma cultura assim muito complicada. Aqui não, cara. Aqui não é porque você vai disputar um cinturão que você é um cara diferente da outra pessoa, cara. Sim, todo mundo, humildade total o Globo. Acho que você veio. Cara, tem muita gente boa, óbvio, em vários lugares, entendeu? Mas eu acho que assim, uma pegada do jeito que você veio, tipo, em 2 semanas praticamente você fala, tô lá. Eu acho que não tinha lugar melhor pra você vir, cara, porque você pegar um cara do nível de experiência e aonde tá a carreira dele agora, que nem o Glover, mas com a humildade e a simplicidade que esse cara tem, porra, é raro. Pô, nosso jogo casa muito bem, cara. Tô aprendendo muito com ele, porque eu não sou um trocador assim sinistro, né, cara? Não era uma coisa que eu fazia muito lá em Curitiba, né? Eu sei disso. Minha parte é o grappling, né, cara? Eu gosto de fazer grappling. É meu jogo, né? Às vezes a gente troca ali porque às vezes não dá certo derrubar, né? Igual foi na luta de São Alves e tal. Mas não é uma coisa que eu faço assim perfeitamente, né? Que eu fiz a minha vida toda, né? Igual o Poatan faz. Então eu acho que o jogo do Glover casa muito bem comigo, de queda, de pressão, de amasso ali. Pô, tô aprendendo muito essa parte, porque um dos erros da minha luta também foi, pô, ter muita pressa, né, cara? Querer acabar a luta muito rápido. E o Glover não, cara. Ele luta 3 rounds ali amassando o cara e o cara,
pô, eu juro pra vocês, galera, agora tá com um caminhão em cima de vocês ali, Nossa quando ele tá em senhora, cima de você, velho. eu imagino, o negócio Então, eu tenho aprendido muito com ele, né, cara? Eu sou inteligente também, né? Eu venho aqui, fico Claro, olhando sempre toda hora. exatamente. Eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de evoluir, né? Eu sou muito Exatamente. novo, eu adoro ver coisa nova, cara. Quando o cara passa coisa nova, eu gosto de aprender, então é muito bom estar aqui, velho. É bom demais. É evolução total, né, cara? Porque você tem a oportunidade de treinar num lugar. Você tem um cara com o boxe do Glover e o grappling do Glover, com o jiu-jitsu de pressão, assim. E ainda pra dar uma refinada, tá o Poitin fazendo camp aqui ainda. Não dá pra ficar ruim, né, tem cara? O Caio também, pô, jiu-jitsu de competidor de faixa preta e de mundial, velho. O cara é sinistro de jiu-jitsu. É um cara, assim, muito difícil de lutar, né? Então é sensacional, tem muita coisa boa aqui. Dá pra aproveitar. Os piá do boxe mesmo, né? Nossa, vai fazer boxe com os piá, aqueles dois moleques ali, você fica ali dando soco no ar. Sinistro. E dá até raiva às vezes. Sinistro. Eu falei de verdade, eu fiquei feliz porque é tipo até meio idiota. Um cara de fora que nem eu, chegar pro Glover e falar, tá bom o treino aqui, né? O cara vai olhar e falar assim, bicho, cala tua boca. Mas, bicho, a gente rolava sempre aquela parada do Glover, assim, né? Tipo, porra, o cara treina na casa dele lá em Dunbury. O cara devia estar treinando em camp grande, pra luta importante, não sei o quê. A galera acha isso. Bicho, vocês vêm aqui, o treino é pesado e top, assim, de porra, turma, Poitin, 2 boxeadores olímpicos no tatame fazendo sparring, cara. Não tem. Não, e tem pouco o lugar Glover assim. mesmo falou, né, cara? É o clima bom, um querendo que o outro evolua, né? Então isso não tem ego, não tem nada, assim, um ajudando o outro. Isso né? é muito legal. Pô, todo mundo cresce, quando o time tá junto, cara, todo mundo vai crescer junto, né? Então, pô, quando tem um ali que já é meio invejoso e tal, não gosta que o cara quer, vai machucar às vezes, né? Então não é legal. Isso acontece muito em academia grande, né, cara? Pelo menos é o que eu escuto, né? Eu nunca fui. Porque lá em Curitiba eu também treinava numa academia que era assim também, tipo, com pouca gente, menos gente, assim. Então, esse foi sempre o clima que eu gostei, assim. Tanto que quando eu cheguei aqui no Globo, eu falei, não, vim pra fechar no time, velho. Demais, eu sou Teixeira agora, então... Tem que fazer parte, esse que é o diferencial, né? Eu quero ver todo mundo crescendo agora, que nem tô ajudando a galera aí, Perfeito. pô. Ó, a gente vai sair pra comer agora e vamos... Treinamos demais, né? Próxima resenha provavelmente vai ser... De repente a gente faz lá em casa, eu vou fazer uma costela, a gente pega um dia de luta, assiste umas lutas juntas. Tá gravado aí, galera, tá gravado aí que nós vamos comer uma costela. Fechado, irmãozão. Porra, boa, cara, obrigado, obrigado demais, obrigado pelo convite. Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto aí, galera. Junto. Pô, abração. Show. Bom pra caralho.